Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui para glorificar e bendizer ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se comemos, se não comemos, se andamos, se não andamos, se vemos, se não vemos, se falamos ou não falamos, tudo é para a glória de Deus. Então hoje nós vamos falar mais uma vez, estudar mais uma vez. É para isso que nós estamos aqui, para estudarmos junto, né? Para que possamos cada vez mais crescer na glória do nosso Senhor, conhecendo o Deus único, verdadeiro, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje nós iremos, para quem tem um livro, né? Falar sobre o quarto capítulo. O quarto capítulo que nós iremos falar, ele vai falar agora, falando primeiro do Deus Pai, né? E agora nós vamos falar sobre o Deus Filho. O tema é o Deus Filho, o agente da nossa salvação. Vamos lá? Vamos estudar? Vamos aprender? Porque estudamos para podermos glorificar melhor, servir melhor ao nosso Deus. E para aqueles que vêm até nós com dificuldade ou com alguma falta de conhecimento, a gente estuda para que possamos também fazer com que o corpo possa estar sempre junto, né? Sempre crescendo, um crescimento espiritual. O Joe Owen, nesse livro, Porque Cristo Morreu, que não é a versão original, é uma simplificação, né? Porque sempre falam, né? O original é a morte da morte na morte de Cristo. Ele começa esse livro dizendo assim: devido ao fato de Deus Filho haver voluntariamente concordado em fazer o que o Pai tinha planejado, podemos dizer que ele também era um agente da nossa salvação. Então ele vai dizer aqui sobre a voluntariedade, o Filho ser voluntário, né? E a concordância trinitária de ambos. Esse é o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, nós vamos ler no livro de João, capítulo 4. Vai mostrar uma passagem, né? Vamos ver a luz da Escritura, onde o Filho expressa tal vontade. Capítulo 4, versículo 34. É uma passagem onde o Jesus Cristo e os discípulos estavam saindo de Jerusalém, né, da Judéia, indo em direção a Galiléia. É mais ou menos cento e poucos quilômetros, 180 quilômetros, eu acho. Mas da Judéia até a Samaria, onde ele encontra essa mulher, onde ele vai fazer um diálogo maravilhoso, profético sobre a vida daquela mulher. É mais ou menos quase 40 quilômetros. E eles andavam muito. Muito mesmo. Estava cansado, muito cansado. E aí, ele vai dizer, capítulo 4, versículo 34. Né, quando eu vou fazer um relato rapidinho, quando os discípulos, ele pede para os discípulos comprar comida, né? Ele sabia, claro que ele sabia, Deus onisciente, que ia encontrar essa mulher que tinha alguns maridos, que agora o último nem era dela, né? E ele vai e profetiza sobre a vida dessa mulher, e os discípulos voltam do comércio e traz a comida. E olha só o que o Filho de Deus diz. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Já tinha andado mais ou menos 40 quilômetros, mais ou menos, e ele expressa a vontade dele, a vontade de Cristo maior, vontade última, a máxima, é fazer a vontade do Pai. E esse seria também aquilo que poderia constranger o nosso coração, forçar a nossa mente a pensar nisso. É isso que devemos fazer, sempre a vontade do Pai. Ao contrário de Esaú, aquela passagem onde Esaú volta de uma
eu acredito que ele volta de uma caça e encontra com o irmão dele e troca a sua primogenitura, né, por um prato de lentilha. Muito diferente. Ele, agora no parágrafo 3, ele vai também nos mostrar a ação de Cristo, né? Vamos lá? Ele diz assim: na verdade, o Joe aqui, ele fala essas duas sentenças e agora ele vai trazer 3 observações para que possamos fazer, ou ler, né? As quais Deus mostra sua prontidão para ser o agente. Prontidão é quando você já está preparado, está em ação. Lembra quando muitas pessoas falam, o quartel está em prontidão, já está já pronto para ação. Então Jesus Cristo está sempre em ação. Jesus Cristo, sendo o verbo de Deus, né, está sempre pronto. Se nós trouxermos esse termo verbo na gramática em português, ele expressa ou transmite noções de ação em movimento. Cristo é ação de Deus. Cristo é o verbo de Deus, está sempre pronto. A primeira observação que Joe faz aqui, ele vai falar que Deus deixa a sua glória. Ele não deixa de ser Deus. Ele vai deixar a sua glória. Ele fala assim, ó: ele se dispôs a deixar de lado a glória da sua natureza divina e fazer-se homem. Está escrito lá em Hebreus capítulo 2, vamos lá em Hebreus, o livro do escritor desconhecido, sabemos que foi o Espírito Santo, né? Vamos lá em Hebreus capítulo 2, é logo no início, onde ele vai expressar, desculpa a demora, no capítulo 14, ele vai agora expressar, né, por que Cristo morreu, né, e por qual motivo ele se deixa a sua glória. Ele fala assim, no capítulo 2, versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Quem são os filhos? Aquele que em Deus Pai deu para Deus Filho. Deste também ele quem? Cristo. Igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tinha o poder da morte? E quando foi destruído o poder da morte que o diabo tinha? Na cruz do Calvário. Deus desnudou, Deus levou ao desprezo tirou tudo, esquartejou Satanás. Na cruz do Calvário foi feito de alto a baixo todo o poder e toda mentira foi tirado, que enganava os filhos de Deus, foi tirado de Satanás. E aí ele fala, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Joe fala, ele também participou dessa condição humana, né? Note que afirma, ou que é afirmado, que ele fez isso porque não porque toda a raça humana era composta de carne e sangue, e sim porque os filhos de Deus, que Deus também lidera, era humano, né? No versículo 13, um pouquinho antes, olha o que o capítulo 2 de Hebreus diz: e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então, como eu disse no último vídeo, Deus Pai deu para Deus Filho um presente, e esse presente é a sua igreja, pelo qual Cristo morreu, não por todos, toda a raça humana, morreu por aquele que em Deus Pai deu. Essa é a palavra de Deus. Muitos podem até sentir que que eu estou sendo arrogante ou cruel, não, é só ler a Bíblia. Deus não morreu por todos, senão todos se iriam se salvar, certo? Mas a palavra de Deus fala que eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Nós vamos decorrer
o estudo, nós vamos ver por quem ele fala. E agora nós iremos ver a segunda observação que o Joe diz aqui. Ele primeiro fala que Cristo, sua prontidão está relacionada àqueles que o filho, aqueles filhos, não toda a raça humana. E na segunda observação, ele vai expor aqui e vai falar: ele se dispôs a dar-se a si mesmo como oferta. Quem? Cristo. Voluntariamente. Lembra quando eu falei lá no primeiro parágrafo sobre voluntariedade, concordância? É verdade que ele sofreu muitas coisas passivamente, verdade. Contudo, é verdade que ele se deu a si mesmo para aqueles sofrimento ativo e prontamente. Sem tal consentimento voluntário, os sofrimentos não teriam qualquer valor. Assim, ele pode dizer verdadeiramente: pois isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou a minha espontaneamente. Eu dou a minha vida espontaneamente. Vontade do Filho, de Deus Filho. Vontade decretiva. Vamos ver isso lá em João capítulo 10. Essa passagem é maravilhosa. Ela nos respalda sobre o que Cristo veio fazer, e é voluntário, não é forçado. É uma coisa, como eu disse lá no capítulo, no primeiro parágrafo, é o voluntário, é uma concordância trinitária entre ambos. Capítulo 10, versículo 17. Olha o que o Cristo fala. Olha só o que a Escritura nos mostra. Capítulo 10 de João, Evangelho de João, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, recebi do meu Pai. Olha, que coisa maravilhosa, né? Ele fala que ele recebeu do Pai. Então, aqui mostra que ele doa a sua vida, né? Aqui fala sobre que o prazer de Deus e o mandato de Deus ele diz que é descrita que a vida, a concordância trinitária sobre a vida, de dar a vida para morrer pelos filhos, também passa pela espontaneidade do Deus Filho. E em concordância trinitária, como eu disse. Então, essa observação que nós temos que ver: o Pai matou o Filho, mas ele doou ao Pai, porque o amor ao Pai, aquilo que o Pai deu para o Filho, era maior do que sua própria vida. Deus trata a igreja como maior do que a sua própria vida, mas ele também reassume, né? Como diz aqui, ele reassume. Ele tem também o poder de reassumir a sua própria vida. Vamos ver agora a terceira observação que o Joe nos traz, né? Mostra agora a oração. Está sempre, que Cristo, como sendo o verbo, está sempre presente, né? É o valor da ação de Cristo em relação à ação do Deus Pai. Aí ele vai falar que ele faz isso em favor dos filhos, né? Mostra a ação
como sendo um verbo, o verbo está sempre em ação, ele vive para interceder pelos aqueles que o Pai deu. Olha só o que ele diz na sua oração de hoje, expressa suas orações no presente em favor dos filhos de Deus, mostra a sua prontidão em ser um agente da nossa salvação. Maravilhoso. Agora Cristo entrou no santuário. E onde nós podemos ver isso? Lá em Hebreus, no livro do escritor desconhecido, a pessoa humana, né, que é desconhecido, mas sabemos que foi o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, ele vai dizer no versículo 11 e 12, tem até um subtítulo que fala sobre o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz, é uma vez por todas. Olha só como a palavra de Deus fala sobre esses versos maravilhosos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, está falando de Cristo, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido esta redenção. Ele comprou uma vez por todas, fomos redimidos por todo sempre. Aqui mostra a sua oração, aqui mostra o favor dos filhos, mostra a ação de Deus. Ele intercede por nós. Aonde? No lugar santo dos santos. Lembra do antigo tabernáculo feito por mão humana, onde tinha o lugar santo e o lugar santo do santo, onde Deus tinha a teofania se manifestada sobre a tampa da Arca da Aliança, Vamos ver agora também um livro de João, mais uma vez. O livro de João está sempre maravilhoso. O livro de João, capítulo 17, versículo 9. Olha o que ele diz. 17, versículo 9. Olha o que Cristo, na sua oração sacerdotal, vai demonstrar para a gente. A sua oração está sempre, é presente. Veja que ele não ora pelo mundo, diz, olha só, e é por eles que eu rogo. Bem, não rogo pelo mundo, total, mundo maligno, mas por aqueles que me deste. Olha, Deus, Pai, deu, porque são teus. Olha que maravilha. São teus. Essa é uma afirmativa imperativa. Isso nos consola o nosso coração, Fala alto ao nosso coração. Não oro pelo mundo, mas por aquele que tu me deste. Isso é maravilhoso, irmão. Agora vamos no Romanos, no livro que Paulo escreve. Aqui Paulo está falando para pessoas que estavam se convertendo, Esse livro trata de pecadores. No capítulo 8, faz uma pergunta, e são provas de certeza. Capítulo 8, versículo 34. Olha só, 8:34. Capítulo 8 desse livro é como se fosse o pico da montanha, onde chegamos cansados e agora chegamos ao nosso curso final. É o capítulo 8 de Romanos. Diz assim, Joey fala assim também, ele pede que aqueles que lhe foram dados possam ir para onde ele está, para ver a sua glória. Lembra que eu falei que Deus... Se eu não falei, estou falando agora. Deus não deixou de ser Deus, Filho. O Filho não deixou de ser Deus. Ele deixou a sua glória. Vamos,
No versículo 34 ele fala assim: quem nos condenará? É uma pergunta. É Cristo quem? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A eternidade de eternidade, irmão. Se nós oramos e vai acontecer, ou já aconteceu, não foi por sua oração, é por a oração daquele que veio ao mundo, morreu por você e ressuscitou. Aquele que se chama Jesus Cristo. A minha oração, eu oro porque eu sou incapaz, eu oro porque eu sou fraco, eu oro em nome de Cristo, não oro pelo meu nome. Então ele fala que ele intercede por nós. Quando? Sempre, para todo sempre. Né? E para terminarmos, em João 17, João 17, versículo 24. Olha essa passagem espetacular. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele fala que a vontade dele vai ser cumprida, com certeza. É que onde eu estou, esteja também comigo que me deste. Maravilhoso, isso é espetacular. Então ele pede que aqueles que o Pai deu, que somos a igreja, né? Estamos concluindo, que aquele que o Pai deu como presente, para que veja a sua glória. Porque lembra que Paulo fala que se em parte conhecemos, em breve conheceremos como realmente é. A qual ele deixou. Não deixou de ser Deus, não deixou de ser Filho. Ele deixou a sua glória. Em breve iremos ver essa glória total do Deus vivo. Amém? Então Jesus faz essa oração, né, para a santificação da igreja. Pede a unidade da igreja. Que a igreja possa estar reunido com Ele nos santos céus. Estar com Cristo é a coisa mais suprema que nós temos que ansiar nesse coração, irmão. Pedimos a Deus que seja breve, que Ele volte logo, né, para que possamos realmente estar vivendo essa glória. Mas enquanto isso, Paulo até fala, né, constrangido, que a glória de Deus é bem maior do que estar aqui, mas também Ele ama aqueles irmãos, né? E Ele fala sobre isso. Acabamos esse estudo do capítulo 4, nós vamos ver no próximo estudo Deus Filho, continuando com Deus Filho, o agente da nossa salvação. Nós iremos do capítulo 5, depois do capítulo 5 nós vamos ver pelo meio pelo qual obteve a nossa salvação, quais foram os meios, tá bom? Espero ter ajudado, quero agradecer a Deus e vamos orar para nós fecharmos o nosso estudo. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse milagre de estarmos vivos, respirando, vendo, falando da Tua obra, do Teu reino, ó Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo possa aplicar em nossos corações a Tua vontade, viver a Tua vontade é que pedimos. Sabemos que Tu é um intercessor, que Tu é soberano, que Tu é Deus e reina sobre tudo, sobre o Teu universo, porque tudo aqui te pertence. Obrigado, Pai. E que o Espírito Santo possa aplicar em nós esse capítulo que nós estudamos como Cristo sendo voluntário, concordando com todo, até com a sua morte, por aquele presente que Deus Pai deu. Obrigado, Pai. Peço pela minha igreja, por todos aqueles que
que possa estar junto da tua igreja, crescendo no teu reino, frutificando para o teu reino, que sejamos luz e sal dessa terra, como sacerdote, Pai, como proclamador da tua verdade. Ensina-me, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus e fique com Deus e até a próxima. Ele diz assim: